carro da polícia parou ao lado de um homem no meio da noite, mas mesmo assim, ele não parou e continuou a andar devagar. No entanto, o carro ainda o seguiu. Ele precisava caminhar 10 quilômetros para ficar seguro. Ele olhou para o relógio e aumentou a velocidade da caminhada, sentindo suas pernas queimarem à medida que continuava. Mas o policial não desistiu e continuou a seguir o homem. Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao canal Histórias Emocionante e hoje eu apresento a história de um homem que anda 20 quilômetros até o trabalho todos os dias. Certo dia, um policial começou a seguir Lou e descobriu o porquê. Antes de começarmos, não esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para mais histórias emocionantes. Depois de enfrentar uma tragédia, Walter decidiu se estabelecer em Homewood, Alabama, junto com sua mãe. Eles tinham a esperança de reconstruir suas vidas após a devastação causada pelo terrível furacão Katrina, e estavam ansiosos para começar de novo. Apesar de ser um estudante de 20 anos, Walter estava firme em sua determinação de trabalhar para ajudar a sustentar sua mãe. Ele não tinha ideia de quão desafiadora isso seria. Walter ficou sabendo que havia uma oportunidade de emprego em uma empresa de mudanças, localizada a aproximadamente 20 quilômetros de distância de onde ele vivia. Embora fosse uma viagem longa, ele confiou em seu velho carro confiável. Então ele dirigiu até lá e preencheu o formulário de candidatura e teve a sorte de conseguir uma entrevista imediatamente. Ele cumprimentou o gerente de contratação com um aperto de mão e aceitou a proposta de começar já no próximo dia. Se fosse apenas tão simples assim. Apenas a alguns passos de sua entrada, seu carro antigo engasgou e parou abruptamente. O coração de Walter começou a bater mais rápido enquanto ele levantava o capô e examinava o interior. Logo no dia de hoje, seu carro decidiu finalmente quebrar. Para sua decepção, uma fumaça emergiu do motor e ele percebeu que não teria como fazê-lo funcionar novamente. Walter pegou o celular para ligar para o gerente da empresa e explicar que não poderia começar o trabalho como planejado. Entretanto, ele mudou de ideia. Embora Walter fosse jovem e saudável, a distância de 20 quilômetros parecia insuperável. No entanto, Walter estava decidido. Talvez ele conseguisse superar isso. Ele pesquisou o endereço no seu celular e, desanimado, viu que levaria 7 horas para chegar a pé. Sem dinheiro para consertar o carro, Walter se viu em um dilema. O que Walter poderia fazer? Ele necessitava desse emprego, sua mãe estava com dificuldades para pagar as prestações da casa e eles poderiam ficar sem um lar novamente em um mês. Walter não poderia permitir que isso ocorresse, ele precisava tentar de alguma forma, então ele ajustou o alarme para as meia-noite e tentou dormir tranquilamente. Quando deu meia-noite, Walter acordou, calçou seus tênis mais confortáveis, vestiu seu casaco e partiu na noite escura. Embora levaria 7 horas para chegar lá, ele estava empenhado em chegar a tempo para o cliente da empresa de mudanças. Como se caminhar exaustivas 20 milhas não fosse o bastante, a vida decidiu impor mais um desafio a Walter. Ele começou a caminhada em ritmo acelerado, porém, ao atingir a metade do caminho, suas pernas começaram a tremer. Gotas de suor escorriam de seu rosto e seus pés queimavam. Ele já havia percorrido mais de 10 milhas e o esforço estava começando a afetar Lou. O temor de perder o emprego logo no primeiro dia o incentivava a continuar avançando, mantendo o foco em mover um pé após o outro repetidamente. Então, ele notou um lampejo de cor azul. Ele estava tão empenhado em manter suas pernas em movimento que não percebeu, mas um carro seguia, há 10 minutos. O relógio marcava 4h20 da manhã e ele ainda tinha muitos quilômetros a percorrer e continuou o percurso. Em seguida, o veículo acendeu suas luzes e soou sua sirene de alerta breve, e ele entendeu que estavam ali por causa dele. Walter voltou a cabeça para ver o policial se aproximar ao seu lado. "Qual a pressa, meu amigo?" indagou o policial diretamente, depois de ter passado por uma noite difícil e longa de patrulha, e a última coisa que ele queria era mais complicações. Com falta de ar,
Walter tentou responder sem interromper seu passo. Ele estava plenamente ciente de que o tempo estava se esgotando. O policial já tinha visto o suficiente e ordenou que Walter entrasse no carro. Ele não estava interessado em descobrir o que aquele jovem estava fazendo na rua naquela hora tardia. Em sua opinião, ele estava aprontando algo. No entanto, quando Walter conseguiu recuperar o fôlego suficiente para explicar o motivo de sua caminhada noturna tardia, os olhos do policial se arregalaram de incredulidade. O oficial Gray tinha presenciado muitas coisas em sua vida, mas a determinação daquele rapaz o surpreendeu muito além do que ele poderia imaginar. Eles percorreram os próximos 6 quilômetros em silêncio, até que Walter avistou a casa aparecendo à distância. Um alívio tomou conta dele como uma onda. Ele havia conseguido antes que o tempo se esgotasse. Ele agradeceu ao oficial Gray. Trêmulo, saiu do carro, mas ainda havia mais surpresas aguardando Walter naquele fatídico dia. O policial acompanhou Walter até a porta e relatou à proprietária, Jenny, como tudo tinha acontecido. Ele caminhou a pé por 14 milhas para auxiliá-la com sua mudança. Ela ficou atônita com sua dedicação quando os outros membros da equipe da Bellhaps, a empresa de mudanças, chegaram. Walter prontamente começou a trabalhar, carregando caixas na van de mudanças. Ele estava extremamente cansado, mas persistiu. Então, Jenny fez uma postagem no Facebook que rapidamente ganhou repercussão durante a noite. O post de Jenny no Facebook dizia: "Ontem foi um dia cansativo, mas produtivo. Chris e eu acordamos por volta das 5h40 da manhã para preparar tudo para os carregadores. Por volta das 6h30 a campainha tocou. Era um policial que nos informou que ele tinha encontrado um rapaz gentil em Pelion logo cedo pela manhã. O rapaz gentil, Walter, disse que deveria nos ajudar com a mudança hoje. Era o primeiro dia dele trabalhando para a empresa de mudanças Bellhaps e ele estava em treinamento." O policial continuou a nos contar que o carro de Walter tinha quebrado na noite anterior e ele não sabia como conseguiria ir trabalhar. Assim, ele saiu de Homewood à meia-noite e começou a caminhar até Pelion pela estrada 280. Ele caminhou durante a noite inteira, de Homewood até Pelion, porque precisava chegar ao trabalho. Jenny ficou tão impressionada com a determinação de Walter em chegar ao trabalho que ela criou uma campanha para arrecadar dinheiro para consertar o carro dele. A meta foi estabelecida em R$2.000, mas quando os internautas leram o post sincero de Jenny, a quantia original foi ultrapassada por incríveis R$32.000. Logo após isso, as ações de Walter chamaram a atenção do chefe da empresa, Lucas Marklin. Marklin imediatamente pegou seu Ford Escape e dirigiu da Tennessee até Homewood. Quando chegou, ele surpreendeu Walter entregando a ele as chaves. Walter ficou surpreso diante do que via. O chefe da Bellhaps tinha acabado de presenteá-lo com seu próprio carro de família. A situação era tão avassaladora que Walter não conteve as lágrimas. Ele nunca havia experimentado tamanho ato de bondade. Antes, enquanto a comunidade toda se unia em apoio a ele e o aplaudia. O comportamento exemplar de Walter serviu de inspiração para milhares de pessoas, e a postagem original de Jenny no Facebook já acumulou incríveis 2.000 compartilhamentos e comentários. Um comentarista escreveu: "A jornada dele realmente me tocou. É impressionante como inventamos desculpas para não agir, enquanto existem pessoas como Walter que não se apegam a desculpas e simplesmente agem." Outro: "A vida é cheia de desafios, e Walter superou cada um deles. O homem demonstrou grande gentileza e humildade durante os testes. É difícil imaginar quantas vezes, naquela caminhada solitária pela estrada 280 no meio da noite, ele sentiu vontade de desistir. Quantas vezes ele se questionou se aquela era realmente a melhor ideia, e quantas vezes teve o desejo de encontrar um lugar para se sentar ou deitar, esperando pela manhã para poder pedir a alguém que o buscasse e o levasse de volta para casa. No entanto, ele perseverou até chegar ao seu destino." Jenny escreveu com admiração: "A dedicação de Walter ao trabalho dele tornou-se um símbolo do esforço do trabalhador americano. E essa determinação inclusive inspirou um movimento nas redes sociais intitulado #SejaComoWalter. Apesar disso, Walter continua humilde,
desviando todos os elogios e dizendo: "Eu apenas caminhei." Ele tem o sonho de se tornar um fuzileiro naval um dia, e definitivamente mostrou ao mundo que é capaz de conquistar qualquer coisa que decida realizar. Walter terminou seus estudos e, com muito esforço e dedicação, se tornou gerente de uma filial da empresa. Walter quitou as parcelas da sua casa e a deu de presente para sua mãe. Pessoal, se gostou da história, peço que se inscreva no canal. Curta o vídeo e te convido para assistir essa próxima história emocionante que está aparecendo na sua tela. Fico por aqui e até a próxima.